Bom dia, pessoal da Toma X. Então, mais uma vez, nós vamos aqui entrar para fazer a correção da nossa primeira atividade da disciplina de parasitologia e microbiologia. Como eu falei para vocês, a cada atividade a gente sempre vai fazer a correção do exercício, como se fosse em sala de aula, e as dúvidas que vocês tiverem de conteúdo podem colocar no grupo que eu as responderei. Então, vamos lá ao comentário dessa atividade. E um detalhe, sobre a questão do envio das atividades, assim, nós temos que seguir essas datas de envio, porque existe um cronograma da disciplina, pessoal. As datas, elas devem ser seguidas, é como se fosse no presencial. Vocês sabem que no presencial, todos os sábados é reservado até aula, então, você sabe que na organização de sua vida semanal, todo sábado você teria aquela disponibilidade de ter aula. Então, da mesma forma que de modo online. Por quê? A gente está dando um prazo de uma semana para vocês fazerem a atividade e entregar naquela data, da mesmo jeito do presencial. Só que muitos alunos não estão entregando, eu sei, a gente sabe as dificuldades de todo mundo, mas prazos têm que ser cumpridos e normas também têm que ser cumpridas. Porque senão a disciplina termina, muitos alunos ficam devendo atividade e fica complicado para nós, professores, ficar sempre retornando, porque a gente vai para uma, para outra turma, fica na mesma turma, e o conteúdo tem que seguir. Então, relacionado a essa atividade, nós vamos fazer o comentário, divulgação do gabarito, e algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar no grupo da turma. Então, vamos aqui para o comentário básico mesmo da atividade. Então, dessa atividade, é uma atividade de parasitologia, nossa primeira atividade de parasitologia, e ela vai falar sobre os conteúdos relacionados à parte mais básica da parasitologia. Vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: quando um organismo menor se sentiu beneficiado por um organismo maior, com adaptações, modificações adaptativas, morfológicas e biológicas, temos. Bom, isso aqui é a definição do conceito de parasitologia. O que eu disse lá nos slides sobre parasitologia? Eu disse que quando um organismo menor se beneficia de outro organismo maior, onde ele vai obter alimento e proteção, aí sim caracteriza uma relação de parasitológica, uma relação de parasitologia, que é a própria definição da ciência parasitologia. Então, no caso da primeira questão, a resposta é a letra B. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: qual das opções abaixo melhor caracteriza a relação parasita-hospedeiro? Então, nós falamos também para vocês que na relação parasita-hospedeiro, nós vimos que um se beneficia, que no caso é o parasita, e outro é prejudicado, que no caso é o hospedeiro. Então, assim, diante desse conhecimento, nós vamos entender que um está tendo benefício, está usufruindo do corpo do outro para obter alimento, abrigo e também proteção dos seus predadores naturais. E esse outro, que é o hospedeiro, ele está entrando em prejuízo. Então, vamos procurar as alternativas e ver quais das alternativas que casam com essa questão. A letra A diz o seguinte: a convivência harmônica entre as diversas espécies de seres vivos em dado ecossistema. Então, entenda o seguinte: será que a convivência entre um parasita e um hospedeiro, onde esse hospedeiro está sendo prejudicado por determinado parasita, onde esse prejuízo é uma patologia, uma doença, isso é uma convivência harmônica? Isso não é uma convivência harmônica. Isso é uma convivência desarmônica, porque um dos dois seres está sendo beneficiado em prejuízo do outro ser, que é o hospedeiro. Então, a letra A não serve por conta disso. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: o relacionamento não estático. O que é não estático? É não parado. É um relacionamento que não é parado. Ora, o hospedeiro destrói o parasita, ora, o parasita consegue se esconder em determinado mecanismo de simulação proteica, de mutação,
e esse hospedeiro não consegue matá-lo. Então, não é estático esse relacionamento. Tanto isso não é estático, pessoal, que a gente sabe que as doenças, elas vão e depois elas vêm. Nós temos doenças que são emergentes, doenças que são novas, e depois elas ressurgem como reemergentes. Então, o relacionamento entre parasita e hospedeiro não é estático. Relacionamento não estático entre os seres vivos, ocupação predatória do meio ambiente e de ecossistemas impróprios. Pronto, isso aqui é a definição básica do que vai propiciar a relação parasita-hospedeiro. Eu disse a vocês lá nos slides da aula que muitas vezes a doença parasitária ela não é para ocorrer. E ela só ocorre porque o homem adentra determinados ambientes, que não é naturalmente característico habitat dele, desmata, destrói, e esses seres que vivem lá parasitando alguns outros animais, como roedores, marsupiais, raposas, macacos e etc., vão parasitar os seres humanos que vão habitar nessa região. Então, a nossa resposta aqui, bem caracterizada sobre parasitologia em relação ao parasita hospedeiro, é a letra B. Vamos ver o erro da letra C. Por que a letra C não serve? A letra C diz o seguinte: o processo de evolução das espécies ao longo da história dos seres vivos. Bom, existe o processo de evolução, sim, na biologia se estuda isso, mas isso não tem nenhuma relação com a definição do que é parasitismo e hospedeiro. Letra D. O parasitismo é uma característica própria de todos os seres vivos. O erro da letra D está aqui. Nós sabemos que não são todos os seres vivos que são parasitas. Então, está errado. E a letra E diz: atualmente, a relação parasita-hospedeiro não existe com o avanço dos estudos científicos. Existe e sempre irá existir a relação parasita-hospedeiro. A partir do momento que essa relação deixar de existir entre os seres vivos, aí não existe mais doença em nenhuma das espécies, nem na humana e nem nas demais espécies. Então, resposta à letra B. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela vai falar do ciclo de cada doença. Como eu disse para vocês, cada doença ela tem um ciclo e existem doenças que são transmitidas de modo direto, onde passa diretamente de uma pessoa para outra, as gripes, resfriados, certo? As doenças bacterianas, as próprias DSTs, e existem doenças que são transmitidas de modo indireto. Para sair de mim, ser humano, para outro ser humano, ela precisa passar por um vetor, um agente vetor. E esse agente vetor pode ser um mosquito, pode ser um barbeiro, certo? Pode ser um verme qualquer. Então, sabendo disso, vamos ler a questão. Terceira questão. O artrópode vetor pousa na pele do homem. Então, aqui está sublinhada a palavra vetor. Pousa na pele do homem através de sua prosbóscide. Prosbóscide é uma espécie de trombazinha que ele tem, certo? Porque mosquito, pernilongo, barbeiro, não tem dente, certo? Mas quem diga, a muriçoca me mordeu, mas elas não têm dente, elas têm essa estrutura anatômica chamada de prosbóscide. Perfura a epiderme e suga sangue, transmitindo o vírus D1. Dias após aparecem os primeiros sintomas. Então, assinale a alternativa que traduz o significado das palavras destacadas. Eu tenho um vetor. Vetor, como eu disse para vocês, é quem veta, quem leva, quem transmite. Então, por vetor, a gente substitui o transmissor. Eu tenho homem. No caso específico dessa doença, que é a dengue, o homem é o quê? É um hospedeiro. Ele vai hospedar quem? O mosquito? Não, ele não vai hospedar o mosquito, ele vai hospedar o vírus que o mosquito traz no seu corpo, que introduz no corpo do homem a partir do momento que ele perfura a epiderme com a probóscide e injeta um pouquinho da sua saliva ali no local da perfuração. Então, nós temos vetor, que é transmissor, temos homem, que é hospedeiro, e tem vírus D1, que é o agente causador da doença. Então, vocês têm que entender muito bem essa questão. E não pensar erroneamente, e nem falar erroneamente, até em algumas palestras ou conversas que vocês forem fazer, e dizer que a dengue é causada pelo mosquito.
A dengue ela é transmitida pelo mosquito, é causada pelos vírus, e o homem é um dos parasitas, porque o outro parasita também é um mosquito. Então, nós temos aqui transmissor, hospedeiro, e agente etiológico, que é o agente causador da dengue. Então, letra C. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 fala o seguinte. No ambulatório de uma equipe de saúde da família, ao realizar uma consulta de enfermagem, o enfermeiro identificou em um paciente os seguintes sintomas: aumento do volume abdominal, fraqueza geral e magreza. Ao realizar um exame físico, nota, fígado e baço aumentado de volume, ou seja, o indivíduo já tem problema abdominal, porque o fígado e o baço estão aumentados de volume. Segundo o relato do paciente, foram sacrificados 2 cães na região onde mora, com suspeita de causar canino. Qual das afirmações abaixo caracteriza a leishmaniose visceral? Então, pessoal, a leishmaniose visceral é uma doença que ela é transmitida também pelo mosquito, ou seja, o modo que as coisas acontecem na leishmaniose visceral, que é o calazar, é muito parecido com a dengue. Eu tenho um vetor, que é o transmissor, que é um mosquito. Eu tenho um agente causador, que não é um vírus, é um protozoário. E eu tenho um dos hospedeiros, que é o homem. O outro hospedeiro, quem é? É o cão, e outro hospedeiro é o mosquito. Então, tem 3 hospedeiros. O que ele pergunta aqui? Ele quer qual das afirmações caracteriza a leishmaniose visceral. A letra A diz: a doença que acomete exclusivamente o homem. Não, o cão também adoece de leishmaniose visceral, de calazar, então a letra A está errada. É transmitida pelo mosquito Aedes? Não. O Aedes ele não transmite esse vetor, certo? Esse tipo de vetor, ele é transmitido por um mosquito chamado Lutzomia longipalpis. Seu modo de transmissão é direto? Também não, porque o mosquito se contamina no cão, o cão está contaminado, o cachorro está contaminado, você tem lá um cachorro bandoleiro, lá no seu bairro, lá que anda lá em bando, um monte de cachorro, uma nuvem de mosquito próximo daqueles cachorros, e um daqueles cachorros está contaminado, aí um mosquito Lutzomia se contamina nele, fica na perivizinhança de sua casa, e por algum motivo lá, durante um horário, esse mosquito vai e se alimenta do seu sangue. Nesse exato momento, esse mosquito ele contamina. É muito parecido com a dengue, né? Então, não é transmitido de modo direto. Ela é transmitida de modo indireto e com presença de um vetor, que é o mosquito. Então, seu modo de transmissão é indireto. A resposta dessa questão é a letra D. A letra E diz: não acomete humanos. Não, nós já vimos que acomete está errado, né? Então, vamos aqui para a questão de número 5. A questão de número 5, ela vai tocar em cima dos conhecimentos, das palavras relacionadas ao que é infecção, o que é vetor, o que é agente etiológico, que está dentro do conteúdo daquela nossa primeira aula, que a gente falou dos termos mais utilizados em parasitologia. Então, vamos aqui para o primeiro parênteses, ele diz o seguinte: associe corretamente as colunas. Primeiro parênteses: penetração e multiplicação de agente causador. Quando o agente causador penetra no organismo de hospedeiro e ele se multiplica, isso eu tenho o quê? Um processo infeccioso, certo? Vai se manifestar um processo infeccioso. Então, aqui seria o númerozinho 3. Desenvolve o causador no seu corpo. Bom, se eu vou alojar e desenvolver o causador de alguma coisa no meu corpo, então eu sou quem hospeda aquele causador. Sou o hospedeiro. 3, 4. O próximo parênteses, transmissor. O que foi que eu disse para vocês? Que transmissor tem como sinônimo vetor. Então, é o 1. E o parênteses seguinte, causador. Causador vai ter como sinônimo agente etiológico, que é aquele agente que causa o problema, que causa a doença. Então, 5.
E meio de contaminação são os diversos meios de contaminação que existem, desde roupa, talheres, pratos, que são chamados comumente de fomites. Então, nós temos aqui a seguinte sequência. Então, nós temos aqui a seguinte sequência: 341, 341, 52, letra D. Então, a alternativa dessa questão é a letra D. Vamos para a questão seguinte. A questão seguinte vai falar o seguinte termo. No ciclo biológico das doenças, temos em dois momentos a figura do hospedeiro. Isso é verdade, pessoal. Em muitas doenças, vou pegar, por exemplo, aqui a dengue. Na dengue nós temos o homem, nós temos o mosquito. Todos os dois, homem e mosquito, são parasitados pelo vírus. O mosquito se contamina no homem, esse vírus se multiplica no mosquito, o mosquito passa a ser um hospedeiro, e o mosquito, quando vai se alimentar no homem, transmite o vírus para o homem, e o homem também passa a ser um hospedeiro. Então, sempre nós temos mais de um hospedeiro no ciclo de algumas doenças, principalmente quando essa doença ela é transmitida de modo indireto. Então, na letra A diz o seguinte: no ciclo biológico das doenças, temos em dois momentos a figura do hospedeiro. No ciclo biológico da leishmaniose, já falei para vocês que a leishmaniose é o nome técnico do calazar, certo? A leishmaniose visceral, porque existe a leishmaniose também tegumentar. O hospedeiro intermediário. Então, nós temos na leishmaniose o cão, nós temos o homem e nós temos o mosquito. Tem 3 hospedeiros na leishmaniose. O intermediário na leishmaniose é aquele que vai alojar o causador, o protozoário, na sua fase larval, não sexuada. Certo? E nesse caso específico dessa doença é o homem, né? Então, o homem, pois nele ocorre o ciclo assexuado da doença. É de cara a letra A. Então, se suscitar dúvida em relação a essa questão, vocês podem pegar lá a parte que fala de leishmaniose, ler um pouquinho que vocês vão ver esses dados aí. A letra B diz: o homem e o mosquito simultaneamente não. Né? A letra C diz: somente o mosquito, pois nele ocorre a fase assexuada, no mosquito ocorre a fase sexuada. E a letra D diz: a leishmaniose visceral é uma doença de contaminação direta. Está errado. Eu falei que precisa de um mosquito, ela é de contaminação indireta. E a letra E diz: somente o mosquito, pois nele ocorre a reprodução sexuada e também está incorreta. Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte: a forma de contágio de uma doença temos duas maneiras, ditas direta, onde eu não tenho presença de vetor, certo? Passa diretamente de um organismo para o outro, ou através do corpo de um organismo para o corpo de outro organismo, através das gotículas da saliva, através da respiração, através de contato de fluido, de sangue, esperma, líquidos vaginais, ou até mesmo lágrima, ou passa de um organismo para o outro por intermédio de um vetor. Esse vetor pode ser um inseto, pode ser um barbeiro, pode ser qualquer outro agente que hospede no seu corpo o agente causador e leve de um para o outro. Então, diante desse conhecimento, nós vamos trabalhar em cima do conteúdo dessa questão e encontrar a resposta correta. Na forma de contágio das diversas doenças, temos duas maneiras, direta e indireta. São de transmissão direta, respectivamente, as seguintes doenças. Então, frisando para vocês, as doenças que são de transmissão direta são as doenças que não têm vetor. Ou seja, aquelas doenças em que vai passar diretamente de um indivíduo para o outro, ou através do contato entre os corpos deles, ou através de fomites, que são utensílios domésticos, roupa, talheres, ou através da água, de alimentos contaminados, que a gente chama meio de contaminação fecal oral. Então, ele quer aqui são de transmissão direta. Então, eu vou procurar as que são de transmissão direta e não tem meios de contaminação através de vetor. Eu tenho todas as doenças que são de contaminação fecal oral, são de transmissão direta, são as fecais orais, as diarreias em gerais,
certo? As DSTs, mas a nossa disciplina não pleiteia DSTs, porque vocês têm à frente a disciplina que fala de DST. Então, malária. Malária não é, porque malária é transmitida através de um mosquito. Então, já descaracteriza. Letra B, dengue. Acabamos de falar que não é de transmissão direta. Letra C, ascaridias. Ascaridias é o nome técnico de uma doença conhecida popularmente por lombriga, que é o agente causador, certo? Então, o Ascaris lumbricoide, que é o agente causador das ascaridias, popularmente conhecido como lombriga, é o agente causador dessa doença. E como é que a gente se contamina com a lombriga? Ó, bebendo água que não é filtrada, e nem é fervida, água de córrego, comendo alimentos que têm casca, onde esse alimento não é lavado adequadamente, com hipoclorito. Você vai ao mercado, na feira aí da região da cidade onde vocês moram, aí tem lá aquele rapaz vendendo uva lá na feira, né? As uvas muito bonitas, e você vai, pega uma uva, experimenta a uva, coloca na boca, acha gostosa, saborosa, doce, pega outra e coloca na boca. Então ali você pode se contaminar naquele exato momento, porque você está consumindo um alimento que não foi lavado adequadamente, não foi colocado hipoclorito para matar as bactérias que estão presentes, e pode ter ovos de algum desses vermes, pode ter ovos do ácaro, quem sabe se essa uva nesse transporte, dentro das caixas do caminhão, não foi molhado por alguma água que esteja contaminada, você pode se contaminar. Então, logo ali, após aquele ato, você pode, meia hora depois, começar a sentir mal-estar abdominal, dor de barriga e até ter diarreia. Então, é uma doença de contaminação direta. Giardias, a mesma questão. A giardias é um problema intestinal, né, chamado de giardias, causado por um protozoário chamado Giardia lamblia, também de contaminação direta fecal-oral. Cólera, também de contaminação direta fecal-oral. E botulismo, também de contaminação direta fecal-oral. Então, letra C é a nossa resposta. Na letra D diz o seguinte, leishmaniose, nós já vimos que não é, então descaracteriza a resposta. E na letra E tem calazar, nós também já vimos que não é, e descaracteriza a resposta. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte, diz o seguinte, é notório que água parada e meio de criador de mosquitos sejam transmissores de patologias para o homem ou não. Diante de seu desconhecimento, enumere 4 patologias de transmissão indireta e seus respectivos agentes, vetores e etiológicos. Então, reforçando o que eu acabei de frisar para vocês. Se você deixar a água parada em um determinado domicílio por alguns dias, ao chegar lá, você vai encontrar uma quantidade de mosquitos voando naquela região. E na água você vai encontrar larvas. Pode ser larvas de muriçocas, outros mosquitos. E dentre essas larvas pode ter larvas do Aedes. Não quer dizer que as larvas que tem ali são só larvas do Aedes. Então, esse meio, que é a água, que o mosquito, para completar seu ciclo de vida, ele precisa desse meio para se reproduzir, é que propicia, em parte, para o surgimento da doença, porque se você não tem um mosquito, você não vai ter transmissão. A dengue não pega pelo beijo. A dengue não pega através da relação sexual e nem muito menos através de transfusões sanguíneas. Só se transmite através da via indireta e, especificamente, o mosquito Aedes, não é qualquer muriçoca ou qualquer outro mosquito que vai transmitir. Então, sabendo disso, vamos citar, né? O primeiro exemplo é a dengue, que é o exemplo mais característico, próximo, que mais é veiculado nos meios de comunicação, certo? Na mídia em geral. Então, quem não entender sobre dengue, tem que entender, porque é uma doença muito antiga, uma doença que vai permanecer muito tempo na nossa sociedade, certo? Com determinadas adaptações do mosquito e também do vírus. A saber, a dengue ela é transmitida pelo Aedes, mas ela tem 4 tipos de vírus causadores, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, que são mutáveis. Por isso que a gente não tem especificamente uma vacina para dengue, porque o sistema de saúde estaria fazendo a vacina hoje, daqui a determinado tempo aquela vacina não teria mais função nenhuma. Então, exemplo, dengue, vetor, mosquito Aedes, causador, vírus da dengue, 1, 2, 3, 4, como eu falei para vocês. Aqui
Outro exemplo, febre amarela, vetor, mosquito Aedes, também no ciclo urbano da febre amarela, que a febre amarela existe o ciclo selvagem, né, na selva, ela sempre existiu entre os seres de mata, lá entre a raposa, entre os macacos. E como o homem adentrou esse ambiente já há muito tempo, fazendo desmatamento, o Aedes se adaptou ao meio urbano e transmite também o vírus da febre amarela. O agente causador, o próprio vírus da febre amarela. E a leishmaniose visceral, popularmente conhecida como calazar, vetor, mosquito Lutzomia longipalpis. E o causador, o protozoário chamado de leishmania. Existe o leishmania brasiliense, leishmania chagas. O próximo exemplo, doença de Chagas. Então, a doença de Chagas é uma doença cujo vetor é o barbeiro, é uma das mais antigas parasitoses que existe, a doença de Chagas. E o homem adoece doença de Chagas por quê? Porque ele vai para um ambiente que vive o barbeiro, que é o Triatoma infesta. E esse barbeiro, como ele não tem mais o sangue da raposa para se alimentar, não tem mais o sangue de coruja e determinadas aves, ele vai procurar alimento no sangue do homem, vai procurar sangue no homem. O que faz o homem? Desmata, devido muitas vezes por conta das condições socioeconômicas, não tem condição de construir uma casa estruturada, certo? Faz um local de desmatamento, ali naquele local de desmatamento ele faz uma casa coberta de palha, de paredes de taipa, que a gente chama, né? Onde essas paredes, elas elas alojam muitos insetos, aranha, barata e etc. E como também o barbeiro, que vai se alojar lá. E na região da noite, quando o indivíduo vai dormir, esse inseto ele é chamado de barbeiro porque ele pica geralmente a região do rosto, a região da barba. Porque quando a gente dorme, a gente cobre todo o corpo com lençol, mas fica a barba descoberta. Então, por isso que é chamado de barbeiro. E aí ele transmite, ele pica, ele suga a fêmea, né? Porque o macho não se alimenta de sangue, suga determinada quantidade de sangue, o abdômen da fêmea se dilata e ela defeca próximo do local da picada, que perfurou a epiderme. Como essas fezes, elas coçam, elas irritam, e inconscientemente o indivíduo dormindo, ele encosta. Ele leva fezes para o local da picada e o protozoáriozinho perfura, e aí foi a contaminação, já ocorreu. Né? Outro modo de contaminação também, com o barbeiro, é quando o indivíduo consome determinado alimento, como por exemplo açaí, a própria cana-de-açúcar, onde esse alimento, como ele é tirado da palmeira, e naturalmente os barbeiros, eles vivem na copa das palmeiras, né? Da palmeira de açaí, tem muito barbeiro. Esses barbeiros são naturalmente contaminados. Quando o indivíduo coleta isso, não trata isso de modo adequado, para depois manufaturar, fazer o açaí, o sorvete, seja o que for, esse alimento ele sai contaminado com presença de barbeiro. E os barbeiros passam pela máquina, são mortos pela máquina, e termina chegando até nós que somos consumidores, ingerindo caldo de cana ou açaí que não seja tratado adequadamente. Né? E aí é uma forma também de contaminação. Não é muito frequente, mas existe. Então, assim, o consumo dessas coisas tem que ser consumo onde você tem a certeza que foi tratado de modo adequado. Então, vamos lá para a próxima questão. A questão de número 9 vai falar o seguinte. No início do século, Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, representava o brasileiro da zona rural, descalço, mal vestido, espoliado por vermes intestinais, preguiçoso e etc. Né? Jeca se mostrava magro, pálido, preguiçoso, características dessas decorrentes da parasitose. Sobre o personagem, Monteiro Lobato dizia o seguinte: ele não é assim, ele está assim, e ainda examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina. Então é o seguinte, o que o Jeca Tatu tinha? Parasitoses intestinais. Certo? É aquela velha conversa popular mesmo. O indivíduo está com parasitoses intestinais, fica apático, fica amarelado, porque esses vermes intestinais eles têm uma característica muito peculiar. Eles se insistam na parede do intestino delgado, grudam lá e vão ficar se alimentando do seu sangue. Certo? Vão ficar consumindo a parte nobre do seu sangue, que são as células sanguíneas, principalmente as hemácias, que são riquíssimas em hemoglobina, e o indivíduo tem um déficit de hemoglobina.
Como tem um déficit de hemoglobina, ele vai ficar meio amarelado e apático e não vai ter coragem para realizar suas atividades diárias e habituais. Então, a questão diz que vermes intestinais eram responsáveis pelo estado do Jekyll. No caso especificamente dele aqui, o Ancylostom duodenale e o Necátor americano, que são dois vermes de ciclo muito parecido e que tem essa característica de se grudar na parede intestinal e ficar se alimentando de seu sangue lá. E quando esse verme se reproduz, então fica 1, 2, 3 grudado na parede da mucosa do intestino delgado e se alimentando. Letra B. Letra B tem o seguinte, tendo em vista que essas parasitoses ainda hoje acometem milhões de brasileiros, o que as pessoas devem fazer para não adquiri-las? No caso específico da Ancylostom duodenalis e do Necátor americano, que são transmitidos por via de contaminação da pele, o parasita que está dentro do hospedeiros lá, né, perfura a pele e vai se alimentar do sangue do indivíduo, e aí ocorreu a contaminação. Então, em todas essas parasitoses, sejam elas intestinais, sejam elas de contaminação fecal-oral, você tem que ter isso daqui, condições de saneamento básico adequado. O que é condições de saneamento básico adequado? Destino adequado do lixo, destino adequado dos dejetos orgânicos, ou seja, o que são dejetos orgânicos? Fezes e urina. Não se deve jogar fezes e urina no solo, principalmente fezes, no solo, em córregos, porque vai contaminar o córrego, vai contaminar o solo e vai contaminar alguma pessoa se o indivíduo estiver contaminado, seja lá por qualquer parasitose, principalmente essas parasitoses aqui. E em algumas regiões do Brasil, como nas regiões Norte, Pará, Acre, que são regiões que têm grande quantidade de rios, as pessoas defecam muito dentro dos córregos, dentro dos igarapés e dentro dos rios. E essas fezes, elas são levadas aí para vários lugares. E lá na frente o indivíduo utiliza a água do córrego para regar uma hortazinha lá de cheiro verde, de hortaliça, de alface, e termina se contaminando, contaminando a alimentação e contaminando tudo que está para frente. Então, a principal estrutura que evita as parasitoses intestinais, tanto a nível de comunidade, de bairro, de cidade, é condições de saneamento básico. Banheiro com fossa séptica, destino adequado do lixo e destino adequado dos esgotos. E, segundamente aqui, de acordo com a questão, não defecar no solo e em córregos e andar sempre calçado, porque esses parasitas penetram através da epiderme. A 10ª questão diz o seguinte: os parasitas podem alcançar o organismo humano de várias maneiras. Exemplo, Ascas lumbricoides, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, são exemplos de 3 dessas maneiras. Explico o modo de contágio de cada uma delas. Bom, nós já falamos indiretamente, né, a resposta dessa questão, mas vamos respondê-las agora com riqueza de detalhes. O Ascas lumbricoides já falei, certo? De transmissão fecal-oral, água e alimentos contaminados com ovos do parasita. Então, o que é essa transmissão fecal-oral? O indivíduo está com ascaridias, certo? Está com ascaros no seu intestino delgado, e o ascaros ele se reproduz e elimina ovos. Esses ovos estão presentes na fezes. Aí o indivíduo vai, defeca no solo, contamina. Ou ele está acometido lá de alguns episódios de diarreia, vai ao banheiro, certo? Faz suas necessidades fisiológicas, defeca, não lava adequadamente as mãos quando sai do banheiro, e sai do banheiro e vai pegar em alguma fruta, algum alimento, pegar na mão de outra pessoa, contaminar, ou seja, enfim, ele contamina essas coisas que ele entrou em contato, principalmente se forem alimentos que forem consumidos sem se lavar. Então, as parasitoses intestinais ela tem essa particularidade. O Plasmodium falciparum, ele tem transmissão indireta pela picada do mosquito Anopheles, como eu já falei, né? O Anopheles é o mosquito transmissor do Plasmodium que causa malária. E o Trypanosoma cruzi, já falei para vocês, expliquei muito bem na questão anterior, que é pela contaminação dos fezes do barbeiro no local da picada após se alimentar do sangue humano. Então, pessoal, com o comentário dessa atividade, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, certo? E as dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar no grupo, certo? Eu não estou vendo vocês
colocarem dúvida de conteúdo, professor, não estou entendendo o conteúdo, explique. Eu posso fazer um videozinho rápido de 1 ou 2 minutos explicando a questão em particular. Isso não é nenhum problema da minha parte, mas vocês têm que estimular, certo? Então, um grande abraço para vocês, espero que tenha ficado entendido e até a próxima atividade. Tchau, pessoal.